Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste em qualquer horário, em qualquer lugar. Esta é a primeira gravação, a primeira apresentação do conteúdo do Ramais, que é um conteúdo de muito tempo, vem do grupo Vida Ilícita e Religiões, que atua na Universidade Federal da Paraíba, na área de Ciências das Religiões. Essa é a primeira gravação do nosso canal de YouTube em que você está nesse momento, Imaginário com Durran. E agora a gente vai ter a possibilidade de se encontrar semanalmente, sempre com conteúdos do imaginário. Temos um primeiro vídeo postado. Eu agradeço muito as 209 pessoas inscritas aqui no canal e tenho certeza que teremos um canal ampliado com o passar do tempo, iniciando aqui com essa transmissão semanal e com vários projetos para criar outros momentos de interação com vocês. Nós não vamos poder responder perguntas que venham pelo YouTube diretamente, porque isso está sendo gravado. Este momento está sendo gravado. Mas coloque a sua pergunta, coloque a sua dúvida, que a gente interage à medida que os dias forem passando, dia a dia, com aqueles que estão postando, tá certo? Eu queria agradecer muito, muito a Lídia, uma orientanda de Ciências das Religiões, que aqui está organizando a parte tecnológica dessa apresentação, e ao seu esposo, que também se apresenta aqui nos estúdios, né, de transmissão e retransmissão desse momento. E como é a primeira vez, a gente tem uma grande honra, uma imensa alegria de contar com a presença da professora Daniele Pita, que é a fundadora dos estudos do imaginário no país e que trouxe para o Recife e veio para o Recife para trabalhar o imaginário e ficou no Nordeste, vive intensamente a Academia Nordestina, deixando aí muitos seguidores, admiradores em todo o Brasil. E mais que isso, nós estamos fazendo a gravação no dia 25 de outubro de 2024 e ontem foi o aniversário de 80 anos da professora Daniele Pita, muito comemorado na área do imaginário, com pesquisadores, alguns estudantes aqui de Ciências das Religiões também, com transmissão de muitos depoimentos, e a gente sente no coração, não é só no intelecto, mas no coração, a presença de Daniele, que nos trouxe essa teoria magnífica que permite atuar academicamente e viver a vida. Claro que você pode apenas atuar academicamente, mas quem faz as duas coisas, no acadêmico e no próprio sentido que a vida tem a partir do estudo do imaginário, tem esse sorriso maravilhoso que Daniele está expressando agora nesse momento e que significa muito para todas e todos nós. Eu sou pessoalmente muito grato à professora Daniele, que em termos acadêmicos transformou meu caminho. Eu que sou historiador de formação, há outros aqui também, né? E a partir dela eu pude fazer essa ponte, né? Uma ponte quase que inusitada entre a história e o imaginário, porque ela orientou e teve, como sempre, a grandeza de receber de braços abertos. Eu tenho dito aos colegas, Daniele, que você é a nossa grande mãe. Você trouxe para nós esse nascimento tão especial do imaginário. Já eu passo para a Daniele fazer uma palavra de abertura e queria agradecer muitíssimo a presença de Emerson, de Cristiano e de Runivaldo, orientando-os também, todos três aqui efetivamente presentes, e teremos uma apresentação também, uma palestra de Cristiano Silva no tema Durran e o Imaginário, onde faremos
uma introdução, ou seja, primeira vez o espírito discente das pesquisas e do grupo, a busca por construir um imaginário que seja compreensível e acessível aos estudantes que querem pesquisar, porque essa teoria é acessível. A gente traz muito significativamente o professor Cristiano Silva, que trabalha a teoria do imaginário e a conhece há bastante tempo. E teremos debatedores aqui, eu, o Runivaldo, o Emerson, que vamos aí fazer os nossos complementos para também interagir no YouTube. Professora Daniele Pita, repito, uma grande honra ter a sua palavra de abertura. Com a palavra. Bem, primeiro eu agradeço muito o convite para fazer essa abertura e eu agradeço também todas as homenagens de ontem, não é, que tocaram profundamente meu coração e minha alma. E então, depois desses agradecimentos, queria dar algumas palavras sobre mesmo a teoria do imaginário, dar os parabéns ao grupo, não é, que se formou de estudos do imaginário pela visão de Gilbert Durand. Sabe? Existem outras, não é? Mas Gilbert Durand, acredito eu, e penso que o grupo também tem uma visão do imaginário mais profunda, mais enraizada, vamos dizer, não é? Então, eu gostaria de dizer para aqueles que chegam agora que o estudo do imaginário se diz respeito, na verdade, a tudo que fazemos na vida, não é? Não é só uma teoria que diz respeito à academia. A proposta de base, o paradigma de base, é que nada do que fazemos não é antes imaginado. Tudo, se a gente fabrica uma cadeira, ela antes é imaginada, não é? Então, as teorias acadêmicas básicas, positivistas, que só vê a parte externa das coisas, realmente não vai, a nosso ver, né, não vai muito longe. A gente bem sabe que pode-se fazer estudos de grupos culturais através da estatística. Não quer dizer que a estatística não vai dar algumas pistas de conhecimento, mas é largamente insuficiente, não é? E eu não vou citar aqui porque é só uma breve introdução, mas mostram muitos estudos que você pode fazer um estudo de uma cultura a nível quantitativo, superficial, que na verdade não diz nada, não é? Se a gente quiser mesmo aprofundar as coisas, tem que passar pelo conhecimento do mito e pela teoria do imaginário. Mito, que é um relato fundante, que eu sempre faço questão, né, para aqueles que não são antropólogos, de frisar, todas as culturas são baseadas em mitos, inclusive a cultura ocidental, né, de nariz empinado, achando que é racional. Com certeza, com certeza. Não é? Então, eu acho que o que é importante é ter em mente que os estudos do imaginário dizem respeito a toda atividade social e cultural. Nos ciclos de estudo sobre o imaginário, que foram ciclos de estudo organizados no Recife, eu fazia sempre questão que a primeira fala fosse a fala de alguém que vive, que trabalha a questão do tema do ciclo do imaginário. Alguém que tenha a prática da questão. E depois vem os teóricos falando a respeito. E esses encontros sempre reuniram acadêmicos, profissionais, artistas, enfim, todas as dimensões da cultura. E é isso que faz, não é, a riqueza do imaginário, essas diversas entradas, essas diversas pontes, esses diversos diálogos entre os afazeres do cotidiano.
Daniele, muitíssimo obrigado por suas palavras, muitíssimo obrigado pelo estímulo que representa as suas palavras, e dizer que o Grupo Videlice, assim como esse grupo de leituras do Ramais, são criados, o Videlice já há bastante tempo, o do Ramais caracteristicamente em torno do pensamento de Durkheim, né? E esse mais significa que também pensamos com outros e somamos outros, mas o pensamento central é o de Gilbert Durkheim. Esse grupo tem inspiração no Núcleo de Estudos do Imaginário da UFPE, formado pela professora Daniele Pita, que no próximo ano completa 50 anos, 5 décadas de reuniões semanais, de programação de estudos, portanto, a gratidão também institucional, né? O quanto eu e muitos outros podemos aprender nas atividades do núcleo. Então, temos datas importantes. Hoje, nós estamos aí na semana do aniversário da professora Daniele, e no ano que vem, os 50 anos da reunião fundadora do Núcleo de Pernambuco. E nós estamos trabalhando para termos o retorno do ciclo do imaginário. A professora Vitória, coordenadora do Núcleo de Pernambuco, o professor Jean, da Universidade de Pernambuco, daqui do meu canto no trabalho, na UFPB, e outros professores, inclusive presentes ontem, numa live de homenagem aos 80 anos de Daniele, e outros núcleos que Daniele, inclusive, pode, à vontade, claro, citar, unidos para retomar o maior evento de estudos do imaginário do país, que é o ciclo de estudos do imaginário. Foram quantos ciclos, Daniele, para quem está chegando agora? Foram 16. Isso. Sempre com assuntos extremamente atuais, né, da época. Sim, com certeza. Com certeza. É 16 bienalmente, né? Então, nós estamos falando de um longo período de proveitosa reunião do imaginário e de muitas trocas e muitos conhecimentos e reconhecimentos entre nós que trabalhamos com o tema. Material desses ciclos está parcialmente à disposição no Google ou na internet, né? Com o Google Ciclo de Estudos do Imaginário é possível localizar publicações, sumários e também cadernos de textos que você pode ter acesso. Quem sabe aqui na construção do nosso trabalho, a gente vai organizando também um depósito desse material na internet para ficar à disposição daqueles que acompanham o trabalho do Durkheim Mais. Daniele? Eu queria dizer que o site da antiga Associação Ilê-Cetilo Imaginário é que tem um material imenso, não é, sobre os ciclos. Tem os anais dos ciclos. E esse site ainda existe. A associação não existe mais, foi fechada, mas o site com os anais continua no ar, né? É só acessar. Perfeito. Então, você que nos acompanha no YouTube, você acessará o site através do link que eu vou colocar no comentário, para que você também tenha o conhecimento desse patrimônio que é o material da Associação Ilê-Cetilo, refletindo o trabalho do Núcleo. O Núcleo hoje, inclusive, tem todo um material histórico sendo trabalhado e consolidado num setor específico da Biblioteca Central da UFPE. Também entrará aqui no vídeo um link de uma entrevista que eu tive a honra de fazer com a professora Daniele, exatamente nas instalações da Biblioteca Central. Pois bem, Daniele, muitíssimo obrigado por essa abertura. Aí eu peço licença para passar a palavra para esse que hoje representa essa produção discente, e queria saber, Daniele, uma última palavra, gostaria? Sim, eu quero me desculpar porque eu não vou poder acompanhar o restante da entrevista e renovar meus agradecimentos pelo convite e desejar muito trabalho e muita alegria na condução desse grupo que vocês estão formando.
Obrigado. Trabalho e alegria. E daqui, meu abraço, que é o abraço de todas e todos que fazemos o estudo do imaginário na UFPB. Tudo de bom. E, professor Cristiano Silva, dizer que é uma grande alegria para mim, que estou acompanhando o seu caminho há bastante tempo. Tê-lo aqui, tê-lo no doutorado em Ciências das Religiões e com o conhecimento do imaginário mais que consolidado, se tornando um didata do imaginário. Você se tornou um didata do imaginário. Gilberto Duran ficaria, ou para aqueles que são da espiritualidade, fica orgulhosíssimo nesta capacidade, nesta qualidade de mostrar o imaginário. Ele próprio que sempre ressaltou a importância de uma pedagogia do imaginário, sim, para que a teoria geral do imaginário seja compreendida. Então, é com muita alegria que eu passo a palavra. Sei que você vai exibir alguns slides, né? Então, fique à vontade também para isso. E nós estaremos aqui acompanhando para interagir com você ao final. Seja muito bem-vindo para a sua palestra de hoje. Obrigado, professor Carlos André, todos que estão conosco, Emerson, o Nivaldo, a professora Daniele, né, que esteve também conosco, e todos vocês que vão nos contemplar pelo YouTube, né, essa é a nossa primeira live, no qual estamos realizando. Então, é um passo muito importante para todos nós, fazer com que o imaginário, né, possa ir cada vez mais tomando novos espaços, né, ou seja, imaginarmos que ele vai romper as barreiras, né? Nós imaginamos no passado e ele está rompendo agora. Então, o que se faz hoje foi imaginado no passado. Lembro muito dos encontros do Videlicet, né, dos estudos do imaginário lá naquelas pequenas salas apertadas da UFPB. Verdade. Né? E o que eu tenho mais é dizer gratidão por essa oportunidade de poder estar no grupo também, né? Foi o grupo que me abriu os olhos para a academia, alguém que vinha da história, de uma instituição até um pouco desacreditada por outras, né? Havia um certo preconceito com a nossa instituição, né? Não digo a instituição UFPB, mas a instituição de onde eu vim, né? Dado o curso de História, mas algo muito interessante que nos mostrou são pessoas como o senhor e tantos outros que, e como bem diz, não vê a capa, né, do livro, mas tem aprofundá-lo e busca entendê-lo. Então, o que eu vou apresentar hoje é algo fruto do que eu pude estar lendo, né, porque o imaginário é imenso, né, e graças também às oportunidades que tive para poder falar sobre ele para discentes da graduação da UFPB, né. Então, isso é algo muito gratificante também para mim, e eu fiz um pouco de um resumo de tudo. E a inspiração do resumo é a professora Daniele Pita, não poderia ser outra pessoa, porque o texto que eu bebi foi do próprio Duran, que a gente já debateu um pouco nos nossos grupos, e também uma síntese de um texto da mesma que foi publicado pela USP, e o pessoal do Doctos também publicou, e a gente pode baixar, né? Então, é inspirado dentro desse processo. Então, de licença, eu vou desaparecer, porque o que vai aparecer é as imagens, né, para a gente começar a nossa apresentação. Então, sim, gente, bem. Hoje, o nosso bate-papo, na nossa conversa, vai ser sobre uma introdução ao imaginário de Gilberto Duran, que eu resolvi intitular Conversas da Imaginação. Então, o tema Conversas da Imaginação foi inspirado nos próprios textos do Duran, né? Quando ele começa a refletir, então o imaginário é fruto da imaginação. E a imaginação, uma das obras primeiras da década de 60, né, a imaginação simbólica, nos mostra bem isso. Então, por esse motivo, esse título, Conversa da Imaginação, Introdução ao Imaginário, de Gilberto Duran. Então, a princípio, nós somos questionados e somos levados a pensar sobre o dever de imaginar, né? Então, nós vamos poder perceber que toda a nossa vida é um processo de modificação e transformação. Então, por esse motivo que a gente pode dizer que, chegando à modificação mais superficial
deste corpo através da roupa e da pintura. Ou seja, todos os dias a gente está mudando, todos os dias o nosso corpo está se transformando. Todos os dias nós estamos imaginando. Né? Então, aí vem algumas perguntas. Mas o que leva o ser humano a tanto modificar o que foi feito pela natureza? Primeiro questionamento, ou seja, imaginar é sempre fruto de um questionamento, sempre fruto de uma tentativa de compreensão. Aí o Juhan, em suas palavras, e juntamente com a Daniela, vão dizer algo muito interessante. Certamente seria difícil dar uma explicação baseada na inutilidade dessas modificações, né? Na verdade, por essas ações, o homem está exercendo uma faculdade que lhe é própria e que dá sentido ao mundo. É próprio do ser humano imaginar. Né? Então, vai dizer lá, até mesmo no texto, né, uma história da imaginação que nós temos, que lemos há pouco, vai dizer que essa ideia do homem sapiens, ele tem esse dom da imaginação desde o primérvio, né, desde as suas origens. Então, é próprio nosso imaginar. E essa imaginação, ela pode ser um momento de contemplação, como essa imagem que eu posto aí para vocês, ou seja, você para e imagina e produz algo, e essa imaginação, ela vai criando formas. Né? Essa é a ideia do modificar o corpo, como eu falei inicialmente. Né? Então, quando eu olho para uma roupa, eu estou me imaginando nela. Né? Então, como é que eu ficaria nessa roupa? Né? Então, quando eu olho para uma fotografia, então, eu imagino, olha, mas como essa fotografia, imagina como ela possivelmente irá ficar. Mas também essa imaginação humana vai um pouco além. É o imaginar o que está além de mim também no mundo. Então, quantas pessoas, ao ver o arco-íris, quantas coisas elas imaginam? Coisas que nós fomos cativados na nossa infância, né? Aqueles bem mais ligados aos processos mitológicos, no final do arco-íris tem um pote de ouro. Quantas crianças já imaginam isso, já imaginaram? Nós já estamos adultos. Mas também, o próprio processo do arco-íris entra dentro da nossa própria cosmologia religiosa também. Porque lá os hebreus imaginaram que, quando aparecem os arco-íris, lembra essa aliança do seu Deus Javé com eles. Então, essa ideia, ou esse processo de imaginar, é algo que está intrínseco em nós, né? Intrínseco em todos nós. Por esse motivo, essa imaginação ela tem diversas formas, como mostra essa imagem. Né? Então, nós podemos estar num processo vertical ou horizontal, mas estaremos sempre imaginando. Estaremos sempre vivendo e essa imaginação vai dando fruto ao nosso cotidiano. Então, tudo que produzimos, ele é algo pensado antes. E outra coisa muito importante, não é algo copiado, né? Coisa muito importante também lembrarmos. O Gilberto Durand vai defender muito isso. É sempre algo interno. Então, esse ato. Então, continuando. Então, dentro desse processo, quando nós tentamos nos entender o porquê imaginamos, então vamos ver que, para criar sentido, entretanto, nos pomos em atividade uma função da mente que é a imaginação. O raciocínio, a razão, outra função da mente, permite, sem dúvida, analisar os fatos, compreender a relação existente entre eles, mas não cria significado. Para que a criação ocorra, é necessário imaginar. Então, o dever de imaginar está também no sentido. Quando eu imagino, então, isso tem um sentido, tem um significado. Não é um nada. Então, a imaginação nos possibilita isso. Então, por esse motivo que o Durand vai fazer essa defesa dessa necessidade de imaginar, ou do dever do ser humano imaginar. Né? Porque em um mundo tão rápido, nós vamos muitas vezes até pensar, será que o povo, ninguém imagina mais nada, mas pelo contrário. Cada vez que você olha ao seu horizonte, você vai ver que alguém está criando algo novo. Por mais que a gente ache que já se criou tudo. Porque é algo que está intrínseco ao ser humano, esse dever, essa ideia do imaginar para que a sua vida tenha sentidos. Então, a imaginação tem também essa proposta. No artigo que nós apresentamos lá no Fonapé, né, tratando sobre a questão da pandemia, eu lembro muito bem que um dos textos do Durand, ele dizia que uma das grandes fatalidades que ocorrem na vida humana é quando ele não tem a capacidade de imaginar. Quando ele perde essa capacidade através dos seus processos neurológicos.
Então, como é difícil, né? Como o ser humano sofre em virtude disso. Aí, continuando, nós vamos ver que também esse processo ele está ligado à própria sociedade, como nos diz Daniel Pita. E o que fazem na sociedade ocidental os filósofos, os cientistas sociais, os que estudam as religiões, os políticos, os arquitetos, os artistas, os físicos, os matemáticos? Criam filosofias, teorias, religiões, obras, que criam a cada instante o mundo. Ou seja, imaginam, estão sempre imaginando. Então, tudo que se tem, tudo que desenvolvemos, o que nós estamos fazendo nesse próprio grupo, né? Somos desafiados a imaginar. Imaginávamos criar um YouTube, né, onde nós iremos transmitir para todos. Pensávamos nós, imaginávamos em fazer ao vivo. Mas, por questões tecnológicas, não conseguimos. Mas a imaginação não parou. Estamos nós produzindo assim mesmo, porque sabemos que todas aquelas pessoas irão ser alcançadas depois. Tá? Então, esse dom de imaginar é algo que não é só do ser humano, mas ele está intrínseco na sociedade e transforma essa própria sociedade e afeta diretamente, como fala Pita no seu texto. Então, mais uma vez, as imagens, sempre repetindo, sempre para lembrar essa ideia da imagem, desse poder do homem de imaginar. Cristiano, se me permite, né, para os que estão chegando, Pita é a professora Daniele Pita, que acabou de fazer a abertura desse encontro, não é? Isso, correto. Isso mesmo. Então, mas nós sabemos que há diversas formas de imaginar, de imaginação, mas nossa, né, que é o imaginário de Durkheim, né? Ou seja, é o imaginário a partir de Gilberto Durkheim. E que imaginário seria esse, né? Então, por esse motivo, a professora Daniele Pita, de uma forma fantástica, na sua introdução, vai dizer o seguinte, né, que o texto no qual ela criou, no qual nós nos apropriamos em parte, este texto para abordar o imaginário não terá por finalidade retraçar no tempo e no espaço a história desta ciência na tentativa de dar uma visão completa sobre o assunto, mas optará por uma visão em particular que é a do antropólogo Gilberto Durkheim. Então, a ideia nossa também não é dizer que nós entendemos todos os imaginários, não. Nós temos um foco que é o imaginário a partir de Gilberto Durkheim, que, já disse a professora Daniele Pita, é aquele que está imbuído de toda uma interdisciplinaridade, todo um processo científico que colabora para esse processo da imaginação, né? Outro ponto importante é que a tentativa será de, a partir das estruturas antropológicas do imaginário, da imaginação simbólica, são duas obras, né, apresentar uma síntese de uma proposta em uma linguagem acessível a pessoas sem formação sobre o assunto. O imaginário, já disse a professora Daniele, né, na sua fala, ele não é formado apenas por experts em imaginário, não. Ele é formado por aqueles que têm as teorias, mas é formado por aqueles que a vivem. Né? Ou seja, por esse motivo é muito importante lembrar as pessoas, que muitas vezes acham difícil o imaginário, que todos sempre são bem-vindos. E quando você passa a participar, passa a refletir, você vê que é algo que é palpável, não é algo que está distante da sua possibilidade. Né? Então, o imaginário nos possibilita isso, possibilita desde o acadêmico, o doutor, né, aquele que já está na vida acadêmica, na teoria há muito tempo, de poder ter acesso a ele, mas ele possibilita também aquela pessoa simples, aquele artesão que está imaginando, pensando e produzindo, de dar sua contribuição para esse processo da teoria. Porque no imaginário nós sempre buscando isso, uma teoria que faz com que a gente perceba essa mesma teoria em uma prática. Isso é importante. Por esse motivo que o Durkheim vai sempre teve esse cuidado de fazer essa síntese das culturas, essa busca através dos processos culturais. Então, vale a pena sempre lembrar isso, né? O Durkheim, ele não pegou apenas uma cultura, mas ele faz essa busca em todas as culturas para poder entender essa imaginação simbólica. É outro ponto muito importante. Então, além disso, deve-se ressaltar ainda que o imaginário, como encruzilhada das mais diversas ciências, diz respeito ao conhecimento como um todo, né? Tem um erro na palavra, depois a gente corrige, como um todo, isto é, as diversas disciplinas.
Ou seja, o imaginário não é uma disciplina isolada, não. O imaginário, na verdade, ele é a soma de diversas buscas do entendimento do ser humano e da imaginação. Por esse motivo, que vai beber na psicologia, vai estar na utilização da própria história, vai se utilizar da antropologia, né? O Gilberto Gil é antropólogo, então a antropologia ela é essa disciplina mestra que está presente. Então, vale a pena lembrar isso, ou seja, o imaginário ele nos dá essa possibilidade de visão. Por esse motivo, é uma teoria que tanto nos encanta quando adentramos nela e tanto nos dá a possibilidade de produzir e compreender o mundo a partir do seu processo de existência. Aí a gente pode se perguntar, mas quando é que tem a origem essa ideia do imaginário, dessa fala? Então, o Juhan, claro, como disse bem a professora Daniele, o Juhan, ele não chegou dizendo, eu inventei o imaginário, não. O Juhan, ele tem suas inspirações também. Como nós bem sabemos, não existe só uma forma de imaginar, não existe só uma teoria voltada ao imaginário, não. Então, o Gaston Bachelard foi uma das fontes inspiradoras do Gilberto Gil. Então, é o Gaston Bachelard que vai, de acordo com o próprio Gil, ser aquele que dá origem ao imaginário ocidental. Então, ele vai possibilitar essa busca desse imaginário ocidental que está muito presente em todos. Eu trouxe esse brasão Amarante, né, que é do norte. Então, veja nesse brasão quantos símbolos nós encontramos. E um brasão de uma pequena cidade lá do norte de Portugal. Então, são diversos os símbolos aqui encontrados. E não são só símbolos que já estão firmados dentro da cultura, como diziam os teóricos da civilização, não. São algo que estão ligados ao processo mitológico desse povo também. Não é? Então, as próprias águas que aparecem, os próprios movimentos das volutas que aí estão, que remetem à natureza, a própria ideia do leão, que tem o seu processo mitológico em forma de dragão dentro daquela própria cultura. Então, vale a pena lembrar isso, que o imaginário, o poder de imaginar, o dever está no ser humano e está muito presente no ser humano, ou seja, não existe que nós temos essa tendência em pensar que não, o Ocidente é aquele, o Oriente, ele tem a emoção, o Ocidente só tem razão. Não, isso foi algo que foi criado, que se tentou colocar em nossa mente, principalmente a partir do século XIII, Gilberto Gil vai fazer esse corte, né, vai dizer que o século XIII é o século que leva o ser humano a se fragmentar, mas, mesmo assim, outras pessoas tentaram buscar e pensar e compreender essa imaginação. Entre eles, Gaston Bachelard, que é um dos inspiradores do Gilberto Gil, no qual ele, mesmo o próprio Gil, atribui a ele a origem do imaginário ocidental. Então, algo que Bachelard fez, que eu gostaria de trazer, né, para a gente entender por que é que o Gil tanto se identifica, foi ter esse cuidado de criar a sociedade dos símbolos. Né? Então, vai dizer o nosso texto aqui, modernamente pode-se considerar que, com o filósofo francês Gaston Bachelard, né, que viveu de 1884 a 1962, ou seja, era um homem do século XIX, que viveu toda a sua boa parte no século XX, e a gente deve lembrar que o século XX, principalmente pós-Primeira Guerra Mundial, né? Então a gente tem diversas transformações de entendimentos e várias ciências, e dentro da questão da própria simbologia, né? Até a própria uma ciência que há muitos achavam consolidada, a teologia, ela é altamente abalada pela questão da busca de sentidos. Sentidos. O que é que realmente... Qual o sentido da vida, né? Qual o sentido da vida? Então, algo interessante é que o Bachelard, ele cria a Sociedade dos Símbolos e cria os cadernos internacionais simbólicos, que é o que nós temos aqui. Eu fui em busca, aí tem aí um exemplo desse caderno na imagem, que vocês podem ver. Né? E o que é que ele faz? Então, com ele tem nisso um estudo sistemático e interdisciplinar, a partir de diversas disciplinas ou campos de estudo, sobre o símbolo. Isto ocorre, como nós já falamos, com a fundação da Société Symbolisme em 1930, em Genebra, que a partir de 1962 passa a publicar os cadernos internacionais simbólicos. Então, aí temos a fonte de inspiração do Gilberto Gil, dentro desse primeiro momento do próprio imaginário. Então, o Gil o conheceu, né? O Bachelard morre em 62, então ele teve contato com o mesmo.
Só que o Gilberto Durkheim também buscava essa proposta. Então, com isso, ele cria a Sociedade de Símbolos. Também com a Sociedade de Símbolos, Durkheim vai criar o Centro, né, de Pensamento do Imaginário na França. Né? Ou seja, como discípulo de Bachelard, bebeu na Sociedade dos Símbolos e cria os Centros do Imaginário. Princípio na França, e passa a publicar uma revista, que é a revista Cícer, que eu busquei uma imagem, não consegui, né? Mas esse centro vai se difundir. Né? Então, esse texto que eu peguei da professora Daniele, né, vai dizer que houve uma multiplicação, e em 95 ele estava em mais de 20 países, né? Ou seja, ligado a diversas universidades. E vocês falando aí dos ciclos de estudo sobre o imaginário, né, eu não quis comentar, mas aí eu fui em busca e consegui os anais do primeiro ciclo de estudo sobre o imaginário. Né? Então... Aí você me permite? Sim, pode falar, professor. É emocionante ver os anais do primeiro ciclo de estudo sobre o imaginário. Nós que acompanhamos essa caminhada, e eu não sei se você vai se referir ao bicho Buruzacan, que está na capa. Eu gostaria de dizer que esse bicho é desenhado e imaginado neste formato, é da cultura popular, mas aí está o toque de Ariano Suassuna, que doou a imagem para ser o símbolo, um tanto signo do núcleo de estudo do imaginário de Pernambuco, né? Um bicho que reúne o bem e o mal, as diversas oposições da vida, que tem um caráter aquático, que também tem um caráter alado, né? Está aí a asa. Então, muito significativo e, repito, emocionante ver aí o material do primeiro ciclo. Eu não sabia que estava na internet, salvo até com a capa, num tempo em que não havia outra forma de acesso a não ser impresso, né? Então é um documento histórico que você está apresentando. E datilografado, Sim. Viu? Eu tenho prazer de ler. Com certeza. Né? Foi todo datilografado, e a professora Daniele fala de... Sim. Possivelmente impresso em mimeógrafo, algo que as gerações atuais dificilmente saberão o que é, mas é a óleo e é feito, na maior parte, manualmente, alguns mecânicos. Muito bem. Isso. E uma coisa importante, né, que lembrando, como a gente já falou anteriormente, então, o imaginário parte da compreensão das culturas. Então, é tanto que no primeiro ciclo de estudo sobre o imaginário, quando você passa, eu tenho a oportunidade de ler, não todo, lógico, mas em parte, né? Então, a professora Daniele, ela fala nesse ciclo justamente sobre a cultura popular, né? Então, o texto dela é justamente sobre a cultura popular, né? Mostrando essas questões simbólicas. Então, continuemos. Então, algo muito importante que devemos lembrar é que o imaginário é a essência do espírito, né? Ou seja, aí se pergunta o que é o imaginário? Sempre vai se ter essa pergunta, né? As pessoas, quando nos param, mas finalmente, o que é o imaginário? Quantas vezes me perguntaram isso quando eu estava no mestrado, né? E também agora, mas eu não entendo o que é imaginário. Então, de forma muito didática, nós vamos poder dizer que o imaginário isso é um conjunto de imagens, de relações de imagens que constitui um capital pensado do Homo sapiens, não aparece como grande dominador fundamental, onde se vê arrumar todos os procedimentos do espírito humano. Ou seja, o imaginário é o homem em si, um homem que pensa, é o homem que está vivendo. Aquele homem que vivo está sempre pensando, sempre imaginando. Aí, claro, eu não podia deixar a coisa, então eu fui com essas novas tecnologias, então eu busquei tentar entender o que é que o ChatGPT faria, isso no Canva, né? Na inteligência artificial do Canva, que é um programa de desenhos, como ele nos produziria o imaginário. E aí é o resultado, né? Então, essa imagem é uma produção feita em inteligência artificial do que seria o imaginário. Então, é essa imagem que ele nos remete. Que, não sei se vocês lembram das estruturas antropológicas do imaginário, por isso que eu digo que a inteligência ela não cria, ela capta, né? Na rede do que é que você tem.
e lembra muito algumas dessas partes simbólicas que nós encontramos em tantas obras e tantas capas de livros do imaginário. Então, que temos essa imagem. Continuando. O Ronivaldo levantou a mão, quer fazer um comentário. Fala, Ronivaldo, fale. Pode falar que eu não estou vendo, não, viu? Eu só vejo a imagem. Está me ouvindo? Está me ouvindo, professor Carlos Cristiano? Sim. A primeira vez aqui me remete, né, a estrutura, assim, a imagem do caos, né? Como você diz, o ChatGPT, ele vai pegando aquilo que tem escrito, né, de símbolos stereomórficos, né, algo assim que remete a movimento, e uma imagem que a gente olha Sim. quanta coisa tem, que nos remete a uma certa ideia caótica, né? Mas, na verdade, como você está colocando aí, o imaginário dá sentido à vida humana, né? Aquilo que você coloca muito bem, dá significado à existência do ser humano na história. Era só isso, assim, a imagem da inteligência artificial. E a gente faz, né, Ronivaldo? Se você observar, você tem vida e morte. Sim, sim. No mesmo. Sim. Ou seja, você tem árvores que morrem, mas tem árvores que estão vivas. E você tem uma lua de pedra, não uma lua que você vê imagem. E assim você vai. Você tem um rio que vai, né, pela uma estrada, mas um rio no caminho contrário. Então, é muito do que o imaginário nos faz entender, né, desse processo. Eu achei muito interessante a imagem. Eu disse, vamos ver o que ela produz, então. Não, é muito interessante, Cristiano. Dá também para ver, pessoal, que vocês estão nos acompanhando aí, dá para ver luz e dá para ver sombras, trevas, né? A dualidade da vida humana presente aí também. Aí a Daniele vai nos alertar que para poder falar com competência do imaginário, não se deve confiar nas indignidades e nos caprichos da própria imaginação, mas possuir um repertório. Ou seja, para falar do imaginário, a necessidade de um caminhar, né, para entender, um observar, uma vivência para poder melhor entendê-lo. Aí, continuando, quadro exaustivo do imaginário normal e patológico em todas as camadas culturais que nos propõem a história, as mitologias, a etnologia, a linguística e as literaturas. Apenas com uma camada humana você não consegue entender o processo da imaginação. Então, você tem que estar, por isso a questão que o Duhan faz uma coisa tão interdisciplinar, você tem que beber de todo o contexto. Eu lembro que uma das propostas, né, da minha dissertação vai ser justamente isso, beber nos contextos das imagens no qual eu estou pesquisando. Não basta só eu conhecer a teoria sobre elas, mas, ou seja, o desafio é justamente esse. E o que esse artista realmente estava pensando? Que mundo ele vivia para produzir tais imagens? Então, é isso que o imaginário nos dá essa condição, mas não nos deixa sozinhos, viu, gente? Nos dá as ferramentas necessárias para podermos entender. Então, com isso, há alguns caminhos que se corre ou que se caminha no imaginário, tá? Então, por esse motivo, o título do símbolo ao simbólico ao imaginário. Então, há toda uma formação, uma construção a ser feita, não é? E voltando aos processos de inspiração de base de Duhan, nós já falamos do Bachelard lá atrás, mas há outros que contribuíram para isso. Então, nós frisamos alguns aqui. Primeiro, não devemos esquecer do processo da fenomenologia, né, ligada ao Dilthey e ao Roussel, ou seja, os dois alemães, né, que vão estar preocupados com o significado da obra, a significação do modo geral, e estabelece a oposição existente entre o método explicativo, estabelecendo relações de causa e efeito, que pode ser aplicada à natureza, e um método compreensivo, próprio para o estudo do homem. Então, dentro do processo que nós vamos ver do pensamento da fenomenologia, então, o Duhan vai beber muito desses dois teóricos para o processo da sua construção do imaginário. Mas, além disso, vem o próprio Bachelard, né, que vai estar muito relacionado a esse processo das ciências humanas e da sua visão do homem como se fosse um objeto deixar de ser o mais importante. Ou seja, o Bachelard vai nos lembrar que o homem faz parte de um todo. Ou seja, ele, apesar das teorias, né, seja das crenças, tudo, vê o ser humano como mais importante, mas
a partir do Bachelard, a gente vai ver o que nós chamamos tanto de homem integral. A teoria do Bachelard traz o Durkheim herda muito isso, ou seja, essa tentativa de buscar, de lembrar o próprio homem que ele faz parte de um todo. Ele não é o centro das coisas, mas ele faz parte de um todo. Tá? Então, esse valor desse homem, né, ou seja, esse homem como um objeto não mais importante, faz com que o ser humano possa perceber o que está ao seu redor, ao seu entorno, a natureza que o cerca, né, os próprios símbolos que estão presentes, né, e o filósofo, ou seja, o Bachelard, ele vai nos trazer muito essa proposta através de um processo de experimentação ou pela poesia, ou seja, a parte literal, ela nos ajuda muito a entender a própria cosmologia ou a realidade humana, né? Não basta só a vivência, mas se você junta a vivência e aquilo que é produzido por essa vivência, você consegue entender essa imaginação, consegue decifrá-la melhor. Entender a si próprio também, né? Na verdade, é um exercício que nós mesmos devíamos fazer, essa integralidade, né? Ou seja, eu lembro muito quando, em alguns momentos de encontros, uma das coisas que muitos palestrantes, principalmente quem está falando sobre espiritualidade, dizia: você quer ter uma verdadeira espiritualidade? Fique de frente para o infinito e contemple o que está ao seu redor, né? Então, o infinito não é, ou seja, aquilo que a minha mente não consegue alcançar, mas eu sei que ele existe. Então, aí a nossa imaginação flui, como nós bem sabemos, e o resultado é belíssimo, seja nós que estamos na academia escrevendo, seja o artista que pinta, né, ou um músico que toca, ou que cria suas composições. Então, nessa perspectiva, ele coloca algumas ideias básicas que o símbolo permite estabelecer o acordo entre o eu e o mundo, que os 4 elementos, terra, ar, água e fogo, são hormônios da imaginação. O homem não é um ser único, mas ele faz parte de um todo. E ninguém melhor, né, o Durkheim fala das culturas, né, que devemos sempre observar isso, e que esse homem imbuído nisso, então ele deve pegar essa herança da natureza. E eu estava vendo algo muito interessante sobre os 4 elementos. E quem seria o homem? O homem pode ser colocado como esse 5º elemento, por quê? O seu coração ou as suas ações vão fazer esses 4 elementos serem transformados e gerarem vida ou morte. Nós vamos perceber muito isso, principalmente nos tempos presentes. Aí, por esse motivo, eu trouxe aqui nada melhor para nos ensinar a ver sobre esses elementos do que os povos originários. E o interessante que o título é do símbolo ao simbólico, isso aqui é um encontro, que eu não sei se alguém já aqui estava presente, quando foi feito a inauguração, né, do que chamam hoje de museu, mas é o memorial de João Pedro Teixeira, em Barra de Antas, ali no município de Sapé, vizinho a Sobrado. E os potiguaras estavam lá presentes. Uma forma de isso, dançar o toré, uma forma de louvação para aquele momento, mas de aquele espaço que era um símbolo de morte, agora é um símbolo de resistência, um símbolo de vida. Então, importante dizer que João Pedro Teixeira foi um líder camponês importante no Brasil, na Paraíba, especificamente, não é? E que acabou assassinado, e tem toda uma história de luta, mesmo antes da ditadura. É objeto também de um filme clássico na cinematografia brasileira, que é Cabra Marcado para Morrer. Isso, verdade. Aí aqui temos a imagem, né, do espaço. E por que eu pus essa imagem? Porque um outro inspirador do Durkheim também, o que muito colaborou, é Jung. Jung vai dizer que uma das funções do mito é ser um processo, ser uma ação transformadora da situação social, ou seja, o mito ele pode ser visto e pode ser detectado também nas transformações sociais. Não é algo que está isolado ou intrínseco só dentro do homem, mas, na verdade, ele, como diz o texto, o mito seria, então, a organização de imagens universais arquétipicas em constelações, em narrações sobre a ação transformadora da situação social.
Então, nós vamos ver isso, como o professor Carlos bem falou, nessa casa foi símbolo do assassinato de João Pedro Teixeira. Aí está a foto, né, que é o memorial, mas ela foi símbolo de resistência, passou a ser símbolo agora de resistência. Então, todos os jovens que entram no campo, que buscam a terra ou que já estão na terra, então veio nessa casa um símbolo de alguém que doou a vida, né? Então, dá vários outros, né, como a Margarida Maria Alves, né, e outros tantos, e podemos ver que aquilo que era um desejo, né, ou seja, uma busca, se tornou uma realidade na vida de todos os anos. Ele não alcançou a terra, mas tantos não alcançaram, mas aqueles no qual ele lutou conseguiram alcançar esta terra. Só um aviso técnico. Eu tive uma pequena instabilidade aqui na internet, mas se por acaso houver uma dificuldade, eu retorno, estou tentando colocar uma segunda conta e vocês podem continuar. A gravação continua. Tá bom, professor. Se acontecer. Certo. Outro também que inspirou Juran é o Cassirê, né? O Cassirê mostra que porque parece que piedades criadoras e libertadoras. Por isso, como imagem de libertador, tem aqui o Dom Pelé, né? O Dom José Maria Pires, que também estava nesse encontro. Essas fotografias são minhas, eu estava também nesse evento, viu? Mas o porquê de eu ter colocado criadoras e libertadoras é que esse jovem que está aí de camisa vermelha com listas azuis, ele é um colega que é hoje sargento, na época ele era cabo da Polícia Militar, e ele, em épocas de conflitos da terra, ele participava do choque. Por que eu estou dizendo isso? Só para a gente entender porque eu pus a imagem no tratado sobre a questão de propriedades criadoras e libertadoras. E foi a partir da sua monografia de história que ele decidiu pesquisar as ligas camponesas como uma forma de justificar, né, a sua ação, que ele é libertado daquilo que o prendia, ou seja, da cegueira que o prendia sobre as ligas camponesas. E um TCC que seria um TCC para criticar se tornou agora um TCC que reconhece o valor das ligas camponesas, né? Quando ele defendeu foi muito emocionante, ele falando sobre isso, por isso que ele estava presente na inauguração do Memorial de João Pedro Teixeira, ou seja, os símbolos têm essas propriedades. Então, quando ele se defrontou com o verdadeiro sentido do símbolo que ali estava, então o símbolo venceu, né? Então, é algo bem por isso que eu trouxe, tem o Dom José, mas esse meu colega que está aí na foto é uma prova disso que o Cassirê fala, né? Sobre essa questão das propriedades criadoras e libertadoras dos símbolos. Outro também teórico importante foi o Eliade, né? O Eliade, principalmente dentro do processo da história das religiões, muito contribuiu para o processo do imaginário. Eliade, que hoje, até na nossa área de ciências das religiões, alguns tentam até ignorá-lo, né? Não usá-lo, mas não há como ver as ciências das religiões ou ver o imaginário também sem ler o Eliade, né? Então, o Eliade é muitos caminhos. E agora temos um eliadiano na coordenação, o professor Vitor Chaves. Ele é especialista em Eliade, com um excelente livro a respeito do pensamento teórico em Eliade. E de Eliade, o Juran busca, vai dizer a professora Daniela, também nos seus escritos, sobre essa propriedade do espírito humano e a experiência humana. E que vai dizer, o Juran vai repetir, que a física não descreve o mundo, mas o ordena. Então, há todo um processo de ordenamento, mas é através da imaginação, da criação do homem, do seu pensamento mítico, que ele demonstra a sua existência. Né? O Eliade era muito da experiência, né? Que aliás, o de Eliade sabe dessa sua busca, não era um homem do gabinete, né? Era um homem da buscar viver as experiências e dava fruto aos seus escritos. Então, continuando, nós podemos ver que é algo que nós vamos sempre observar, é que, frequentemente, para tratar de simbolismo, faz referência a sistemas simbólicos.
né? Ou seja, aborda-se então o simbolismo religioso, político, etc. Mas, para Gilberto Gil-Ran, esses sistemas simbólicos não são independentes, pois decorrem de uma visão de mundo específica e imaginária que é própria da cultura. Então, não tem como praticar o imaginário ou como lidar com o imaginário querendo excluir o contexto cultural. Então, é uma das coisas muito importantes. Então, entender a cultura, se imbuir da cultura de um povo, né, ou de uma sociedade, ou de um escrito, se for uma literatura, há essa necessidade de você adentrar nesse mundo para poder entender. E sempre lembrando, o Duran está sempre lembrando, não existe nada independente, fragmentado. Nós, do Ocidente, é quem fomos fragmentando. Mas, quando você descobre esse homem integrado, você vê que a riqueza que é. Né? Então, essa busca pela imaginação é buscar esse homem na sua integralidade. Por esse motivo, não colocá-lo como centro, né? mas como um todo, aquele que, dentro da sua vivência, dentro da sua experiência, faz brotar o que nós chamamos, ou que nós falamos, e o que nós vemos como símbolos e mitos, mas tudo nasce da sua imaginação. Imaginação não quer algo perdido, algo que não aconteça, mas é algo que é pensado e depois revelado, né? Podemos dizer assim. Então, mas para que isso aconteça dentro desse processo simbólico, há também uma necessidade de métodos. Então, nós vamos encontrar em Gil-Ran um método de convergência, né? Que a professora Daniele vai dizer o seguinte: assim como aquela do autor das estruturas antropológicas do imaginário, esta exposição deverá ser feita de maneira linear, né? Que é a inspiração do texto que eu peguei, quando de fato não existe anterioridade de nenhuma etapa sobre a outra. Então, as etapas, elas são vividas de forma gradativamente, né, mas uma não se sobrepõe sobre a outra, elas se somam, na verdade. Para se abordar a convergência, a maneira como se organiza do símbolo, é necessário definir os principais termos empregados. Entender a teoria, que eu acho que é o que mais as pessoas têm dificuldade, está no dia a dia, que todos nós estamos aprendendo no dia a dia, o vocabulário para entender o método. Né? Então, primeiro temos o Schemer, que o que vinha a ser o Schemer, né? Então, a professora Daniele vai dizer o seguinte: é anterior à imagem, corresponde a uma tendência geral dos gestos, leva em conta as emoções e as afeições. Ele faz a junção entre os gestos inconscientes e as representações. Exemplo, a verticalidade da postura humana. Correspondem dois Schemers, o da subida e o da divisão, visual ou manual. Ao gesto de engolir, corresponde o Schemer da descida, percurso interior dos alimentos e do aconchego na intimidade. O primeiro alimento do homem sendo o leite materno, a amamentação. Ou seja, é você observar a vida, o cotidiano da vida, que você pode perceber os Schemers presentes na própria vida. Então, a palavra Schemer é apenas uma forma de nos chamar a atenção para essa junção, para essas emoções, essas afeições que há na nossa própria vida. E vocês vejam que os símbolos, eles são muito isso. Observem a cruz, por exemplo. Temos esse processo, que fala aqui o texto, né, da verticalidade, mas temos o processo horizontal. Temos dois processos ali muito presentes, né? Ou seja, e pode-se ver ali também o processo da subida por aquela imagem, que é elevada, mas o da descida, né, isso simbolizado pelo processo da própria retirada daquele corpo, daquele espaço que é a cruz. Ou então, podemos lembrar essa ideia do céu, essa ideia da subida, e da terra, essa ideia da base dessa verticalização. Então, primeiro ponto, Schemer, ou seja, entender esse vocabulário se faz muito necessário para as nossas compreensões do próprio imaginário. Outra palavra também que está muito presente são os arquétipos, né? Ou seja, o que vem a ser o arquétipo? É a representação dos Schemers. Imagem primeira de caráter coletivo e inato. É o estado preliminar, zona onde nasce a ideia, vai dizer Jung. Ele constitui o ponto de junção entre o imaginário e os processos racionais, ou seja, os processos de construções. Exemplos. O Schemer da subida vai ser representado pelos arquétipos, imagens universais, do chefe, do alto.
O Shem do aconchego pela mãe, pelos da mãe, do colo, do alimento. Ou seja, são coisas muito do nosso cotidiano que podemos perceber dentro da proposta da teoria do imaginário e do seu próprio vocabulário como uma forma de nos fazer entender aquilo que contemplamos, aquilo que pesquisamos. Símbolo. Então, para o imaginário, símbolo é todo signo concreto invocando por uma razão natural algo ausente ou impossível de ser percebido. Uma representação que faz aparecer um sentido secreto. Eles são visíveis nos rituais, nos mitos, na literatura, nas artes plásticas. Isso é uma verdade, por exemplo, eu mostrei o toré, por exemplo, né? Como a gente pôde ver. Então, ali há uma força. Eu não vejo a força, mas eu sinto a força e vejo o toré acontecer dentro do seu ritual. Se for um pouco mais além, você pode ver também os processos dos próprios encontros que nós temos de diversas religiões. O incenso é um símbolo muito palpável a todos nós, né? Então, com essa ideia daquilo que se eleva. Eu não vejo a oração, mas eu vejo a fumaça que ali está. Então, os símbolos são muito aquilo que nos revela algo que, dentro de uma razão, a gente não consegue, às vezes, percebê-lo. Mas ele se apresenta de uma forma, vou usar as palavras de Bachelard, né, de uma forma poética, né, para todos nós, para poder ser entendido. Então, ou seja, o segredo se revela de forma poética e se deixa entender, né, se deixa ser percebido. Temos também o mito. Então, o mito é um sistema dinâmico de símbolos, arquétipos e schemas que tende a se compor em relato, ou seja, que se apresenta sob forma de história. Por esse motivo, ele já se apresenta um início de racionalização. Então, o mito é sempre o Campbell fala muito isso, né? Então, há diversos mitos, o mito do herói, né? Ou seja, o mito que nós vamos encontrar dentro do processo da derrota, dentro do processo o próprio processo do Hades é um outro mito, o mito das profundezas, e há diversas imagens e mitos que circulam na nossa vida que trazem algo que querem dizer algo mais do que aquilo que nós contemplamos. Né? E que o diga, por exemplo, quando você percebe ou que você lê a ideia do cavalo de Troia, por exemplo. Né? É uma história que a gente se encanta, tudo, mas quer dizer bem mais do que apenas o cavalo, não. Quer falar de toda uma organização de várias ilhas que tentam destruir aquela que era considerada a mais poderosa e maior de todas as ilhas, que seria Troia. Então, é sempre o mito está sempre ali falando de uma verdade. E também algo muito importante, que se tem muito dentro do processo da sociedade, principalmente moderna, quando fala de mito, pensa sem mentira. Não, o mito, ele quer nos trazer uma verdade, só que de uma forma no qual você possa percebê-lo, você possa entendê-lo, compreendê-lo dentro do mundo no qual você se encontra. Cristiano, muito importante essa diferenciação, né? Porque estamos tratando de um mito como noção antropológica, né? E não outros usos cotidianos da palavra mito que não valem aqui na compreensão da teoria. Como estamos falando para o público em geral, perfeita a sua colocação. Aí, para a compreensão do que segue, deve-se considerar que se trata de uma cultura. A sensibilidade própria de uma cultura em interação com o meio e circunstância determinada valoriza mais ou menos os schemes que, como um todo, corresponde à condição humana. Assim é que uma cultura pode perceber o universo em duas perspectivas, como cheio de divisões e oposições, e outra perceberá como unido e harmonioso. Ou seja, da mesma forma que eu analiso uma pessoa, eu também devo analisar o processo cultural. É isso dentro do processo do imaginário. Isso serve também para o que eu vou buscar. Né? Aí, onde entra da questão da mitocrítica, mitoanálise, eu vou pegar um texto, eu vou pegar uma imagem. Então, devemos ter sempre esses cuidados. E vamos ter sempre essas duas perspectivas vão muito estar apresentadas na nossa frente. Algo que pode ser de divisão ou que pode ser de harmonia. Não há algo estático, resumindo. Né?
entender o imaginário não é pensar que vai encontrar algo estático já pronto, não. Por isso a necessidade da observação. Aí, o Daniel vai dizer algo sobre isso, importante, que a primeira estará valorizando os schemas da divisão entre opostos, alto, baixo, bem e mal, e etc. E valorizará a individualidade, o arquétipo do herói, o exercício do poder, a ação, como, por exemplo, o mundo Go estudado por Mead, da tribo da Nova Guiné Australianas. Os mundo Mo são canibais, assim como está a responsabilidade do arquétipo do proteger, o refúgio. Como, por exemplo, os arapestes estudados pela mesma Mead, tribo do Nordeste da Nova Guiné, que tem por principais valores a comunidade e a harmonia. Então, seja em sociedades, seja em pessoas, nós vamos encontrar sempre essas duas perspectivas. Né? Alguns que estão voltados mais a essa ideia dos schemas dos opostos, né? Aí alguns que estão voltados mais para esse processo plural, esse processo coletivo. Né? Se a gente olhar no nosso universo, a gente consegue ver muito bem isso, né? Bem isso dentro dos nossos cotidianos. Quantas vezes você não tem em um grupo pessoas que buscam sempre estarem acima das outras, sempre querendo colocá-las abaixo, mas você tem também pessoas que buscam os valores das demais, né? E juntos tentam criar o processo. Pode falar, viu? Estou vendo que estão tocando aí. Ronivaldo. Pode falar, interessante, Ronivaldo. Cristiano, é perceber que nesse contexto cultural, né? Onde divisão, oposição ou harmonia estão presentes nos arquétipos, nos símbolos e nos mitos, eles passam a dar sentido à vida das pessoas nos mais variados contextos, culturais, né? O que ele vai chamar também de esse trajeto antropológico que a humanidade cria para dar sentido às suas vivências, à sua existência. Então, a gente percebe que essa discussão que você está trazendo aí, o arquétipo, o símbolo, o mito, de uma maneira ou de outra, dá significado à nossa vida e a gente vai construindo, ao longo da trajetória humana, momentos de conflitos ou sociedades que buscam a correlação, a convivência entre os opostos. Então, a gente vai percebendo, tanto no Ocidente como no Oriente, isso acontecendo tanto no passado como nos dias de hoje. Sim. E chama a atenção para nós também, dentro desse processo das organizações dos símbolos, né, dos arquétipos e schemas, devemos lembrar que não existe algo estático, mas há um dinamismo, na verdade, né, dentro das culturas. Não podemos pensar que, por exemplo, os mesmos métodos ou instrumentos que eu usar para observar pelo imaginário uma cultura vai servir para outra. Tem que ter um certo cuidado com isso, né? Há sempre essa sensibilidade de buscar esse chamado polo predominante. Tem que ter sempre esse cuidado, porque as culturas elas divergem muito. É igual aqui no Brasil, por exemplo. A gente pode perceber que temos diversas nações, né, dos povos originários, mas cada uma delas, quando você senta para conversar, elas têm uma percepção diferente de mundo. Então, por isso que eu tenho muito receio quando eu escuto, às vezes, algum teórico dizendo, olha, isso aqui serve para observar todas as culturas. Não tem como. O Gilberto Durand já diz o contrário. Nós temos que ter um cuidado, porque cada cultura tem a sua individualidade. Aí o que é que faz aqui, né, pela visão, ele era antropólogo, então o que é que faz que está observando, né? Então tem que se observar o dinamismo daquele lugar, o dinamismo daquele povo, para entender esse ordenamento, essa organização desses símbolos e tudo aquilo que os cerca. Porque senão nós terminamos tendo resultados precipitados, né, que é o que nós vemos muitas vezes quando lemos alguns textos, principalmente textos dos processos metódicos do passado, né, onde não se visitava, não se conhecia, só se escrevia e ouvi dizer. Então, quanta coisa, né, quantos resultados
que não eram realmente verdadeiros não chegaram até nós, né? Em virtude desse não cuidado e de querer generalizar, né? Então, o Durkheim tem esse cuidado, ele não faz igual a galera do século XIX, né? Ele tem esse cuidado de nos chama a observar as culturas, mas sempre lembrando do seu dinamismo. Não é, a palavra cultura, ela não é determinante no sentido assim de dizer que eu vou engessar todo mundo e todo mundo é igual, não. Então, cultura é o contexto, é o espaço onde a pessoa está, né? Então, ele pega o sentido da palavra cultura mesmo do que nós fomos construindo a partir do século XX. Então, dentro do processo de convergência, temos os símbolos que convergem, né? Então, por esse motivo, devemos lembrar que o objetivo inicial da tese de Gilbert Durkheim era o de estabelecer uma relação de imagens escolhidas em culturas diversas. Para tanto, o autor faz um levantamento de imagens em grande número de culturas, nas mitologias, nas artes, seja na literatura e nas artes plásticas. É para organizar o material obtido que o autor parte da ideia da existência de um trajeto antropológico, ou seja, uma maneira própria para cada cultura de estabelecer a relação existente entre a sensibilidade, pulsões subjetivas, e o meio em que vive, tanto o meio geográfico como o histórico-social. Então, é esse trajeto antropológico se faz necessário para podermos entender tudo aquilo no qual nós nos debruçamos a partir da teoria do imaginário. Então, John é muito cuidadoso nesse ponto, né? Todos os livros dele que você lê, você sempre encontra esse cuidado por parte dele, né? Desse cuidado da sensibilidade. Então, a palavra sensibilidade está muito presente no imaginário. Porque, realmente, se você não tem essa sensibilidade de observação, essa sensibilidade até de aceitar o que está vendo também, aí não é você que irá realmente falar, mas não é a pessoa, não é o objeto, mas é você próprio. Você não vai dar abertura para que aquela cultura se apresente como ela é e apresentar as pessoas. Pede que tenha todo esse cuidado. Cristiano, Sim. Só um pequeno comentário. E às vezes a pessoa confunde essa falta de sensibilidade pessoal para o assunto e, por outro lado, considera que é uma teoria difícil. Na verdade, é uma inaceitação em função de toda uma formação escolar positivista característica da educação brasileira, e é preciso libertar-se disso. Eu sempre ressalto isso que você acabou de ressaltar, o sentimento, a presença do imaginário como algo que pode ser recebido, ou seja, para estudar, desnude-se temporariamente dos preceitos anteriores, se disponha a vestir um outro manto, e aí sim você poderá compreender aquele e, se quiser, seguir com ele ou retornar ao anterior. Mas é preciso haver essa abertura de espírito. Muito bom, muito bom. Então, continuando, né, dentro do processo de convergência dos símbolos, devemos esquecer que, uma vez levantadas as imagens na tentativa de classificá-las, o autor percebe que estas se dividem em dois grupos, que se distinguem pelo seu significado fundamental. Seguida a distinção efetuada anteriormente por outros filósofos, Gilbert Durkheim reagrupa as imagens em dois regimes: o diurno, relativo ao dia, e o noturno. Pois Gilbert Durkheim percebe no material que estuda duas intenções fundamentalmente diversas na base da organização das imagens. Uma dividindo o universo em opostos, alto e baixo, esquerda e direita, feio, bonito, bem e mal. Outra unindo os opostos, complementando pela luz que permite distinções pelo debate. O segundo é o regime noturno, caracterizado pela noite, que unifica pela conciliação. Algo importante que Durkheim nos traz, no seu texto, que é essa observação é da professora Daniele, né, que ela faz no seu texto, e que nós percebemos é que, por exemplo, se você olhar dentro dessa perspectiva, veja que o processo do regime noturno é aquele que nos leva à interiorização. É tanto que tem uma parte que ele fala da mística dentro do processo noturno, né? Ou seja, o diurno é aquele que revela aquela ideia, aquele que está muito voltado à organização pelos opostos, pela busca da questão da razão, mas o noturno é aquele que nos faz, o regime noturno é aquele que nos faz adentrar do que há de mais profundo. E é o que liberta, para dizer alguns textos do Durkheim, né? Ou seja, o noturno nos permite unificar, mas não para oprimir, mas para se libertar.
Então, isso é algo bem interessante, essa coisa do interiorizar, né? Interiorização é algo bastante importante. Eu lembro de uma imagem do Johan, até que o senhor postou, professor, ele na praia, ele contemplando o mar, né? Então, é algo assim, ou seja, é se deixar, né? Ali está de dia, mas a sua vivência, a sua contemplação, né, vai para um bastante noturna, né? Ali, praia de Pau Amarelo, litoral norte do Recife, ao norte de Olinda, mas já no município de Paulista, juntamente com Daniele Pita, e ao mesmo tempo tomando Guaraná, que ele adorava o Guaraná do Brasil, e ao mesmo tempo um cão assim na praia, muito curioso olhando para ele. É uma imagem doce. É verdade. E o regime noturno diurno, ele tem algumas questões muito próprias. Já estou encaminhando, gente, para a finalização. O regime diurno, como é que se expressa, como é que está ligado? Então, na divisão, né, proposta por Johan e replicada por Daniele, vai dizer o seguinte: ligados por uma lógica própria, os símbolos expressando a angústia se dividem em 3 grandes temas. Símbolos teriomórficos, que são aqueles ligados à animalidade angustiante, sob várias formas. É necessário distinguir o animal físico do animal simbólico. É tanto que, para vocês para se lembrar, né, por exemplo, a imagem que nós vemos dos tapurus em um cadáver, né? Então, aquela coisa angustiante. Toda pessoa que vê essa imagem, né? Eu lembro que uma das palestras do segundo ele trouxe, né? E as pessoas diziam: já está me incomodando essa imagem, né? Então, o primeiro ponto dos símbolos de uso, os teriomórficos, né? Outros são os símbolos nicotomórficos, que dizem respeito à escuridão. Outros são os símbolos catamórficos, que são aqueles relativos à experiência dolorosa da infância. A queda tem a ver com o medo, a dor, a vertigem, o castigo, mas a queda frequentemente é uma queda moral, pelo menos no Ocidente. E tem, então, a ver com a carne, o ventre digestivo e o ventre sexual. E daí, com o intestino, o esgoto, o labirinto. Cai-se no abismo, e o abismo pode ser tentação. Que é o que nós vamos perceber muito, é tanto que no texto, né, que nós trabalhamos a pandemia, tem um texto da professora Daniela que diz que a nossa sociedade ela está no processo catamorfo. Então, a sociedade que quando houve o processo da pandemia, então as pessoas buscavam um culpado, né? Então, a quem culpar, né? Então, porque passa por um processo, vai dizer o professor Daniel, no Ocidente por um processo moral. Então, não, teve a pandemia porque nós tivemos o carnaval, que o povo, vejam que foi no carnaval, o povo estava nu dançando, então por isso que aconteceu a pandemia. Ainda hoje a gente escuta isso, né? Então, para entender aquele momento, então usar esses símbolos catamórficos dentro do processo da teoria ajuda muito, né? Tanto que nós usamos no nosso artigo, né? Eu e o professor, no qual lá do Fonapé tem essa citação. Aí, oposto ao regime anterior, preocupado em dividir e reinar, o regime noturno da imagem, né? Vai se empenhar em fundir e harmonizar, para isso de 2 maneiras distintas, correspondendo às 2 estruturas do imaginário, a estrutura mística e a sintética. Neste regime, a queda se trata mais de ascensão em busca do poder, mais de descida interior em busca do conhecimento. Ou seja, então, dentro da estrutura mística, então, a palavra mística no imaginário não deve ser entendida aqui como sentido religioso, mas no seu sentido mais comum, que significa construção de uma harmonia, na qual se conjugam a vontade de união e um certo gosto pela secreta da intimidade. Aqui não se trata mais de polêmica, mas de quietude e gozo. Para atingir tal objetivo, o procedimento vai ser o da eufonização, modo de minimizar uma expressão muito crua e chocante, e a inversão dos significados simbólicos. Ou seja, o que é dor vira alegria. Ou seja, aquilo que é queda, na verdade, é uma ascensão. Então, é o caminho dos contrários, né? Então, tanto que eu mas depois eu terminei não trazendo,
eu lembrei muito desse processo para entender essa mística do imaginário. Vocês já assistiram a Alice no País das Maravilhas, né? Então, aquele buraco no qual ela cai deveria dar num ambiente escuro, mas renasce para uma outra vida. Vai para uma outra missão. Pode falar. Ronivaldo quer fazer um comentário. Pode falar, Ronivaldo. Apenas para dizer que é uma maneira também de eufemização da dor, do sofrimento, da morte, né? Que nos traz, né? Porque eu acho interessante o regime noturno, porque ao mesmo tempo ele vai fundir, vai buscar harmonizar, né? Então vai dar uma resposta para as angústias humanas, que a gente vem discutindo também nos nossos encontros, né, professor Carlos André? Não é aquele noturno tenebroso que traz o mal, que traz as trevas, mas aquele que harmoniza, aquele que traz uma maneira de reencontro das angústias, de a gente superar as nossas dificuldades. Com certeza. E o interessante também, né, que é o que Daniel coloca, que não podemos entender a mística, né, dentro do processo noturno como algo religioso. Ou seja, quando ela diz isso, eu acho muito interessante, porque é uma forma de dizer que todos os seres humanos têm essa possibilidade. Né? Não é obrigado que você, para se ter a mística que se fala é essa harmonia consigo mesmo, com ou sem religião. Né? Então, isso é muito, muito interessante também se trazer isso, né? Quando ele diz isso, porque, ou seja, quem lê o texto, né, aqueles que tinham religião e aqueles que não tinham. Mas em qualquer religião. Em qualquer religião. Qualquer religião. Também. Né? Então, ou seja, você todo que se deixa realmente levar-se nessa busca dessa harmonia, você conseguirá provar desse processo. Né? Ou seja, viver esse momento, podemos dizer assim. Aí o regime noturno, ainda continuando, então temos os símbolos de inversão, nós já comentamos. Símbolos da intimidade também fazem parte do processo noturno. Aí vai se continuar dizendo, a estrutura mística do imaginário, diante da angústia existencial e da morte, vai, pois, negar suas existências e vai criar um mundo em harmonia baseado no aconchego e na intimidade de si e das coisas. Trajeto interior mais lento na descida do que o do herói na subida. Ou seja, vale a pena lembrar, né, que Gilhan vai sempre lembrar sobre isso, que a grande luta do homem, ou a grande busca do entendimento e a grande questão da imaginação é que o homem está sempre fugindo ou lutando contra a morte. Mas quando ele entende e quando ele, pelo regime noturno, se deixa envolver, ele vai ver que há um processo de harmonia em todos os circuitos da própria vida. Isso é muito importante a gente entender, né? Então, e as religiões dizem isso, mas filosofias também dizem isso. Ou seja, não é nada, como se diz, não é nada desapegado um do outro, mas há uma grande harmonia, né, em tudo isso. Continuando, vários estudiosos do imaginário dizem que o homem não faz senão repetir o ato de criação. O calendário religioso comemora no espaço de um ano todas as fases que ocorreram desde as origens. Neste caso, o destino não é mais uma fatalidade, mas consequência dos atos dos homens. No entanto, para conseguir assegurar o ciclo de vida, são necessários rituais e sacrifícios. Então, essa ideia eu posso resumir, né? Podemos lembrar do processo cíclico do homem, né? Mas o mais interessante é a dinamicidade desse processo. Por mais que seja o mesmo evento, mas não será a mesma experiência. Então, o imaginário destaca bem isso também na vida humana, né? Ou seja, esse ato do homem em se manter vivo dentro desse processo cíclico da vida, o faz ter experiências extraordinárias dentro desse mesmo processo. Gilberto Gilhan destaca 4 setores em que a reequilibração se exerce. O primeiro, de respeito ao plano biológico, é o equilíbrio vital, a constante atividade de criação do ser humano nas artes, nas ciências, nas ocupações do cotidiano. São maneiras de ultrapassar o destino mortal. A arte inteira da máscara sagrada opera cômica, é, antes de tudo, empreendimento eufêmico para se insurgir contra o apodrecimento da morte.
O segundo é o fator de equilíbrio psicossocial, que permite ao indivíduo estabelecer a síntese entre as suas pulsões individuais e aquelas do meio em que vive. O terceiro, no nível do planeta, efetua-se um equilíbrio antropológico. Os atuais meios de comunicação permitem um real ecumenismo. O conhecimento, muitas vezes através das artes e de outras maneiras de organizar o mundo, permite temperar a própria. É assim que a tendência diurna do Ocidente estaria atualmente se reequilibrando através de um maior conhecimento do Oriente. Que, se a gente lê Ciência do Homem e Tradição, né, Juran, ele vai nos explicar bem essa diferenciação entre essa ideia diurna do Ocidente, mas dessa proximidade com o Oriente, entrando nesse processo noturno também. Então, ele disse que ele é um dos que destaca, né, com a Padre do Corban, essa reflexão do processo noturno dentro do processo oriental. O quarto e último setor, pode dizer o indivisível, é a imaginação simbólica, que tem uma função transcendental, ou seja, ela permite ir além do mundo material, objetivo, e criar o que Bachelard chamava de suplemento de alma. Enfim, imaginar é criar o mundo, é criar o universo, seja através das artes, através das ciências, ou através dos pequenos atos profundamente significativos do cotidiano. Então, isso é imaginação simbólica. E as nossas referências, e não podia terminar sem mostrar a imagem do mestre em creio que seja a porta de um pequeno castelo, não é isso, contemplando o seu animal de estimação. Muito obrigado a todos pela paciência e vamos lá. Muito obrigado a você, Cristiano, pela excelente palestra, excelente apresentação, pela condução didática, pedagógica da apresentação da teoria do imaginário. Isso é uma conquista sua e de todos nós através de você, pois dentro da graduação, no mundo das graduações, nós somos, na UFPB, a primeira experiência intensa, a mais longeva de disciplinas da teoria geral do imaginário. Como as duas de estruturas do imaginário, introdução e depois estruturas, mitocrítica e mita-análise do tempo religioso e várias outras possibilidades de apresentação dos temas do imaginário. Então, parabéns. Acredito que tenhamos aí uma didática que pode, inclusive, se transformar num livro seu. Desde já eu sugiro um livro seu, porque fala academicamente a linguagem científica e, ao mesmo tempo, fala para todos. Isso é algo que, na academia, os livros didáticos de 3º e 4º grau não são mais comuns, já foram, não são mais. Parte-se diretamente para os livros principais das teorias, quando parte-se, porque muitas vezes não se consegue chegar até lá em função das dificuldades de leitura que temos hoje no universo da educação. Então, você está convidado, eu não vou dizer intimado, porque no imaginário não cabe intimações, não é? Você está convidado a fazer um livro didático que vai, com certeza, ser amado pelos estudantes, pelas estudantes de imaginário no Brasil todo. Vamos lá. Vamos lá, é isso mesmo, vamos em frente. Eu passo a palavra para o Ronivaldo, que levantou a mão. Por favor, Ronivaldo. Parabéns, Cristiano, pela condução, assim, com muita propriedade, bastante didática, né? Na sua fala, a gente percebe que uma das características deixadas pelo Juran é essa capacidade para uma nova pedagogia, né? Não mais centrada apenas na razão, mas, como você colocou, na sensibilidade, não mais no academicismo, mas escutando e interagindo com as camadas populares, com a sociedade, e isso é muito importante. Ele vai deixando muitas ferramentas, a gente percebe que tem
uma série de indicações, você pode percorrer por várias simbologias, pode percorrer pelo regime diurno, pelo regime noturno, e cada caracterização dessa pode nos levar a descobertas incríveis. Então, você está de parabéns, assim, eu estava aqui acompanhando detalhadamente também, e, assim, muito orgulhoso da sua apresentação, e quero parabenizar também o professor Carlos André pela iniciativa, e em abrir esse espaço para todos os que se interessam, tanto aqui na Paraíba como no Brasil inteiro, e também fazer aqui as ressalvas que nossa querida Lídia não pôde mais participar em virtude de uma questão técnica com a sua internet, mas na próxima, com certeza, ela estará conosco. É isso. Com certeza, com certeza. E para você que está conosco até aqui, que chegou nesta live até aqui, no novo canal que estamos lançando, Imaginário Codurhan, eu convido a clicar no sininho de comunicação e curtir essa live. Nós permanecemos atentos para a programação do canal, teremos uma postagem semanal nesse início e vamos criar uma programação mais intensa ao ponto que vamos consolidando tanto tecnicamente quanto também em termos de prática didática, prática pedagógica, cada uma que participa do grupo do Ramais e de outros grupos que nós estamos convidando como parceiros, parceiras. Eu creio que nós temos um bom caminho adiante. E essa live de hoje marcou essa característica. E aí eu passaria para ambos, para as suas palavras de encerramento. Cristiano. Bem, primeiro que tudo, agradecer, né, ao senhor, professor Carlos André, por essa iniciativa, né, e, como diz o próprio imaginário, que nasceu da sua imaginação e junto compartilhamos e fizemos uma realidade. E também a oportunidade de poder, porque o imaginário ele é muito fruto de uma prática, né? A leitura e a prática, né? Já dizia a professora Daniele, né? Olha, quando nós fizemos as reuniões, nós chamamos sempre alguém que pratica, alguém que vive. Isso é muito importante. E esse é o nosso espaço também, né? Meu, do Runivaldo, do senhor e dos demais, para podermos desenvolvermos nossas aptidões dentro da teoria do imaginário. Então, foi muito importante, agradeço muito a atenção, a força também, as colaborações, e também a todos aqueles e aquelas que estão até agora, né, contemplando a nossa live, que possam também sugerir temas, sugerir propostas, para que a gente possa desenvolver aquilo que você seja. Então, seja você que já é da graduação, que está assistindo, você que é de pós-graduação e que queira conhecer mais a teoria do imaginário, nós estamos aqui para colaborar, né, você nessa caminhada, também essa nossa missão. Obrigado a todos. Runivaldo. Apenas para agradecer e para dizer que esse momento de hoje foi muito enriquecedor, um momento histórico, e que esse aprendizado possa tocar nas mentes e nos corações daqueles que se interessarem em nos acompanhar no canal, e como disse muito bem agora o Cristiano, que a gente possa ir aos poucos fazendo uma trajetória de novas discussões, e que a gente dessa maneira possa fazer com que essa discussão travada pioneiramente lá em Pernambuco e agora através do Videliste, né, e do grupo de Ramais, possa ir adiante e chegar em vários lugares no Brasil e no mundo. É isso. Muito bem, agradeço penhoradamente a Cristiano e a Runipaldi, a todas que estiveram conosco até aqui. Aqueles que quiserem fazer sugestões, usem os comentários aqui dessa live, como o Cristiano sugeriu aí, que você possa participar, indicando nomes, indicando temas. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário. Até a próxima. Tudo de bom. Até a próxima. Estamos hoje encerrando essa transmissão. Até a próxima.